Olá, olá pessoal, estamos ao vivo. Primeiro eu quero saber se vocês me ouvem bem, se vocês conseguem me ouvir, me ver, tá tudo certo aqui? Todo mundo me ouvindo? Bom, vou começar me apresentando então. Meu nome é Melissa Marques. Eu sou responsável aqui pela área de marketing do Grupo Gen Editora Atlas, especificamente na área de Ciências Sociais e Aplicadas. E, bom, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre auditorias remotas, né? E o nosso convidado hoje é o professor Silvio Crepaldi, esse grande nome da auditoria que todos vocês com certeza conhecem. Tem inúmeros livros já, inúmeras publicações sobre o tema. E hoje ele é o nosso convidado aqui. Eu vou chamar o professor Silvio para a gente apresentar ele aqui para vocês. Estamos aguardando o professor aqui entrar. Olá, professor, tudo bem? Olá, Melissa, tudo jóia, tudo tranquilo? Tudo certo. Consegue me ouvir bem, professor? Sim, perfeitamente, está tudo ok. Tá ótimo. Bom, primeiro eu vou começar aqui então apresentando o professor Silvio, né? Ele que é bacharel em Direito, Ciências Contábeis e Administração. O professor também é mestre em Administração e doutor em Direito. Ele, pelo Grupo Gen Atlas, já publicou também inúmeros livros, entre eles a gente pode destacar o Auditoria Contábil, Contabilidade Rural, Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial e muitos outros. Inclusive, eu gostaria só de falar para vocês também que, para quem já está na nossa live, ficar até o fim, porque a gente tem uma surpresa para vocês depois que terminar nosso bate-papo com o professor Silvio. Então, fiquem até o fim da live. Aproveitando também, nosso site, caso vocês tenham interesse, nosso site está com um desconto progressivo. Então, se vocês quiserem conhecer, é grupogen.com.br. Aproveitar para conhecer os livros também do professor Silvio Crepaldi. A cada produto, vocês ganham 15% de desconto. 2 produtos, vocês ganham 20% de desconto. 3 produtos, 25% de desconto. Então, vale bastante a pena vocês irem lá conhecerem um pouquinho das nossas publicações também. Bom, então vamos às perguntas, né? A gente recebeu aqui, professor, algumas perguntas sobre a auditoria remota, principalmente por causa desse momento que a gente está passando atualmente, né, com a Covid. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco essa noite. Muito obrigado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E então vamos para a nossa primeira pergunta, que é exatamente como se preparar para uma auditoria remota. Ok. A auditoria remota é aquela que é realizada parcial ou completamente de forma remota. Muito bem. Ela utiliza de aplicativos, de dispositivos móveis ou computador. Tá? Essa auditoria ela abrange tudo o que uma auditoria on-site normalmente incluiria. Então, como é que você pode se preparar para uma auditoria remota? Antes de iniciar a sua auditoria, há algumas coisas que precisam estar prontas para garantir que o auditor tenha tudo aquilo que ele possa precisar. Deve levar em conta o seguinte: primeira coisa, pessoal-chave. Tá? Seu pessoal designado precisará estar disponível durante toda a auditoria. As principais lideranças devem estar preparadas e disponíveis durante as reuniões de abertura e encerramento, assim como em diversos momentos ao longo da auditoria. A segunda coisa que tem que se colocar aqui numa preparação de auditoria remota é a documentação. Documentação, provavelmente o auditor será solicitado a enviar diversos documentos para que eles possam ser revisados remotamente, inclusive registros e planos de auditoria interna, atas de reuniões da direção,
ações, queixas e registros das correções, além de quaisquer documentos processuais essenciais. Uma outra coisa é a disponibilidade do site. Uma conexão de Wi-Fi será necessária para conduzir a auditoria remota. Então, você tem que ter um aplicativo que confira o sistema antes de iniciar e familiarizar-se com todas essas funcionalidades. As auditorias remotas não são tão diferentes que as auditorias físicas, mas necessitam de todo este aparato. Tá certo, professor. Inclusive, eu gostaria de falar aqui também, pessoal, que se vocês quiserem enviar as perguntas para o professor Silvio Crepaldi poder responder, é só utilizar aqui o nosso chat, que eu estou de olho aqui no que vocês estão comentando, no que vocês estão escrevendo, e aí eu vou lendo aqui para ele, perguntando também. A segunda pergunta, professor, que a gente recebeu, são quais são as tecnologias necessárias para a realização de uma auditoria remota? Primeira coisa, e não poderia deixar de ser, é uma internet estável. E nesse período que nós estamos atravessando, todo mundo reclama que a internet cai, não tem velocidade. É o que todo mundo está reclamando aí, tá? Então, antes de iniciar as reuniões, certifique-se de que o seu sinal de banda larga está livre e pode suportar uma sessão de webconferência. Se sua conexão cair durante a reunião, o auditor irá contatá-lo para restabelecer a conexão. Então, isso é importantíssimo para que você tenha como utilizar essas tecnologias. Uma outra coisa são as soluções de webconferências que você vai utilizar. Nossas auditorias remotas também podem ser conduzidas via diversos programas de webconferências conhecidos como o Skype, Microsoft Teams e outros, tem inúmeros aí. Ao agendar, então, a auditoria remota, a equipe de gestão de conta recomendará qual sistema é mais eficiente para aquilo ali. Cada um, em termos de tecnologia da informação, se adapta, se adequa mais a um sistema. Então, a auditoria remota pode ser utilizada em várias situações, como, por exemplo, totalmente remota, durante auditorias físicas ou em uma combinação de tecnologias para a auditoria. Essa auditoria remota pode ser mais adequada para a sua empresa e considera-se desde políticas de segurança interna, de acreditação, normas ou requisitos regulatórios. Então, isso aí é que nós temos, tá? Porque na auditoria remota, nós vamos utilizar ferramentas de comunicação disponíveis no mercado. E aí, quais são elas? Teams, FaceTime, Duo, WhatsApp, Zoom em tablet, smartphone ou laptop. A auditoria conecta usando um padrão dentro dessas ferramentas da organização. E aplicar de forma eficaz em auditorias totalmente remotas ou durante auditorias físicas para acessar áreas mais difíceis ou conectar auditores e competências adicionais. É isto aí que nós precisamos para poder realizar a auditoria remota. Tá certo, professor. Eu acabei de visualizar aqui, o Rodrigo, ele encaminhou para a gente uma pergunta, se a validade da auditoria feita remotamente ela é a mesma validade da auditoria feita da forma presencial. Desde que a empresa possua uma certificação pelo Instituto de Acreditação, ele cumpra as normas, você tem perguntas aí que provavelmente você vai falar, tá? Aí tem essa validade, sim. Então, a empresa de auditoria que faz a auditoria remota tem que ser certificada por um órgão internacional e cumprir esses padrões. Certo.
Uma das perguntas também que a gente recebeu anteriormente foi sobre a ISO 19011 e os métodos de auditoria remota virtuais. Do que se trata? Isso aí é exatamente essa pergunta anteriormente formulada, tá? Se a empresa de auditoria tem a mesma validade de que uma auditoria presencial. Então, desde que ela tenha a ISO 19011, que é uma norma criada para fornecer orientações para a realização de auditorias de sistemas de gestão, tá? Essa avaliação ela vai envolver todo o processo de auditoria, equipe de auditores, contribuição de melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade da empresa. Aí, ela tendo essa certificação, então, ela tem a mesma validade que a auditoria presencial. Na ISO 19011, nós encontramos os princípios de auditoria, que vai ajudar a entender a natureza da auditoria, a técnica de verificação de controles internos e adequação desses controles internos à operacionalidade da empresa. O gerenciamento de um programa de auditoria, ele visa fornecer orientação para a gestão da auditoria, considerando responsabilidade, objetivos, coordenação de atividades e disponibilidade de recursos. Ainda é exigido que nas atividades de auditoria englobem orientações sobre a realização de auditorias, inclusive a seleção da equipe. Nós já sabemos por quê. Na empresa de auditoria, sempre o trabalho é feito a três mãos. Um elabora, o outro confere e o outro supervisiona. Então, sempre três conferindo um trabalho de auditoria. E também uma característica essencial é que se tenha competência e avaliação de auditores. Auditor, ele começa na empresa de auditoria como trainee, eles são selecionados nos cursos de graduação, e não só contábeis, administração, economia, tecnologia de informação, entre outros. Ele mostrando adequação, progredindo na empresa, ele é promovido a assistente. Ele vai ficar como assistente uns 4 anos, vai cuidar dos primeiros testes de observância, testes substantivos e daí por diante. Aí ele é promovido a sênior. Ele já é capaz de supervisionar os assistentes e fazer pequenas operações dentro das áreas de auditoria que a empresa contrata. Mais uns 2 a 4 anos, ele vai para gerente de auditoria. Aí ele já vai ser responsável por pequenas auditorias, mas no âmbito total, e supervisionar os sêniores e assistentes. Mais uns 2 a 4 anos, ele vai a sócio da empresa de auditoria. Este, sim, é aquele que assina a opinião do auditor sobre a adequação dos relatórios contábeis às exigências, normas brasileiras de contabilidade, técnicas de auditoria e padrões internacionais de auditoria. Perfeito, professor. Nós recebemos aqui também, agora pelo chat, uma pergunta do Guto Leonel. Ele questiona o seguinte: como ficará a auditoria dos ativos físicos, né, exemplo, móveis e utensílios, no caso de uma auditoria totalmente remota? Lógico, a maioria das empresas hoje, quase todas elas, tem exatamente um programa que roda a sua contabilidade. Eu não vou citar nomes de programas aqui para não fazer propaganda, mas todos os contadores, todos os auditores, todos os professores e graduandos que estão nos ouvindo, então sabem disso. Então, na auditoria remota é exatamente isso. Remotamente, o auditor vai entrar naquele programa, a empresa vai abrir para que ele entre naquele programa, faça as conferências e a parte física a empresa faz lá na sua sede. Coloca no sistema e o auditor confere via sistema com a documentação que ele tem. Onde que ele vai pegar essa documentação? Ele pega essa documentação, escrituração contábil digital,
escrituração fiscal digital, tá? É aí que ele pega. E hoje, por destino, exatamente, saiu uma norma, uma instrução normativa da Receita Federal, se não me falha a memória, 1950, que prorrogou a entrega da escrituração contábil digital para o final de julho. E os contadores bateram palmas por isso. Professor, nós também temos aqui o Fabiano, ele nos enviou 2 perguntas, eu vou fazer aqui a primeira. Ele questiona o seguinte: quanto à fidedignidade dos documentos apresentados remotamente para auditoria, como analisar esses documentos nesse sentido? Eu acho que aqui o senhor já respondeu também, né, na questão da ISO 19011, mas acho que vale a pena também tirar essa dúvida. Ele pode ter chego agora. Sim, confere. Tá? Porque hoje, quando você adquire uma mercadoria de um outro estado ou no próprio estado, isso emite o documento fiscal, esse documento fiscal já vai para a base da administração tributária, ou municipal, ou estadual, ou federal. Então, a empresa disponibilizando o seu programa de contabilidade vai disponibilizar esses arquivos, o XML e daí por diante. Então, aí o auditor, remotamente, ele terá acesso a esta documentação. E aí ele pode conferir e dar autenticidade ao documento e confere com o lançamento, verificando testes para subavaliação, teste para superavaliação e daí por diante dentro da auditoria. Perfeito, professor. E a segunda questão aqui que ele fez é se no setor público a auditoria remota já está sendo discutida ou preparada para cumprir os planos de auditoria de 2020. Também sim, Melissa, mas a privada está muito na frente da auditoria pública. A auditoria pública faz isso sim. Um dos exemplos é o SIAF, o Sistema de Administração Financeira do Governo, tá? Que confere essas coisas. Mas em termos de desenvolvimento, a iniciativa privada está na frente do governo. Tá certo. Vou pegar aqui mais uma pergunta, professor. Quando eu digo... um complemento do Rodrigo. Ele diz o seguinte: quando eu digo auditoria interna, me refiro a feita previamente por colaboradores da própria empresa, porém de outras unidades. Aí entre aspas aqui, né, entre parênteses, auditoria interna cruzada. Não, tudo bem. Isso você está no mesmo grupo, imagine um grupo, 2, 3, 4 unidades, 2, 3, 4 empresas administradas por uma administração central. Então, lógico, aí, com muito mais propriedade, ela tem acesso a todos os arquivos que a empresa tem, ao seu planejamento estratégico, seu planejamento tático e a documentação comprobatória que deram origem aos relatórios contábeis exigidos pela lei societária e pela lei fiscal. Aí é muito mais fácil ele fazer a auditoria. Não é que na auditoria, a auditoria não tem acesso a isso. A auditoria tem que ter acesso a isso aí. Por quê? O auditor não poderá ter limitação na extensão do seu trabalho, porque senão vai caracterizando isso aí, ele vai emitir uma opinião que não seja a opinião sem ressalva. Poderá ser com ressalva, adversa ou negativa de opinião. Tá? Tá certo, professor. Vou aqui voltar para uma das perguntas que a gente já tinha selecionado aqui previamente. Uma das que a gente mais recebeu foi, na verdade, se minha certificadora pode fazer auditorias remotas. Ok, tá? Ela vai ter que ter uma certificação ISO/IEC 17021-1, 17021-1. Então, a previsão de auditorias remotas na norma da BNT, tá? É essa 17021, tá? Que em conjunto com o documento do IAF, Instituto de Acreditação, tá? Gerou um documento que estabelece os requisitos para que o organismo de certificação de suas auditorias. Então, esse órgão
se a empresa pede a certificação, ele vai comprovar tudo aquilo que a empresa tem que ter a partir dessa norma. Então, ela determina o que a empresa que presta serviços de auditoria remota deve possuir, a qualidade, a equipe técnica, quem é responsável e daí por diante. Ou seja, o organismo de certificação deve possuir um processo para controle efetivo das atividades de certificação oferecida por filiais, parceiros, agentes, franqueados, daí por diante, independentemente de sua situação legal, relacionamento ou localização geográfica. Então, ela, onde estiver, ela vai fazer essa certificação, ela vai conferir a organização que a empresa tem, tá? E aí, como é que ela trabalha? Igual, o controle de qualidade que nós temos hoje na auditoria independente. A revisão pelos pares, determinado pelo Conselho Federal de Contabilidade e exigido pela Comissão de Valores Mobiliários. Da mesma forma, essa norma ISO 17021-1 é que a empresa verifica tudo e aí vai dar o certificado de acreditação para a empresa. Tá certo. Professor, eu vou aqui para a pergunta do Franklin. Ele questiona o seguinte: há algum sistema que facilite o processo de circularização de saldos de fornecedores, bancos, etc.? Se existe, como funciona para ter validade legal? Tudo bem. Relativamente a bancos, que é a pergunta dele, que você acabou de ler, é uma coisa mais complicada, porque nós temos aí o sigilo bancário, que todos vocês sabem muito bem disso aí, tá? Eu tenho que pedir a documentação para a empresa, ela vai me fornecer o extrato do banco, vai me fornecer o que eu tenho registrado no razão da empresa e o que eu vou fazer? Eu vou preparar a conciliação bancária a partir dali. Qualquer dúvida que surgir, qualquer fato, uma coisa que está num não está no outro, eu tenho que questionar quem? Eu tenho que questionar a administração da empresa para que ela me resolva aquilo ali, porque os relatórios contábeis são gerados sob a responsabilidade da administração da empresa. E a auditoria vai conferir e verificar a autenticidade disso aí, se tudo aquilo foi registrado conforme as normas e padrões internacionais de contabilidade. Então, qualquer dúvida, o auditor, nesse caso, mesmo que seja banco na conciliação bancária, tem que recorrer à administração da empresa para que ela peça, porque ela tem autoridade e tem legitimidade para fazer isso. O auditor não tem. Tá? Ele até pode, se a administração da empresa fornecer autorização para ele, ele poderá fazer isso aí. Mas, normalmente, é melhor que a administração da empresa faça isso. Tá certo, professor. O Antônio questionou aqui se a live vai ficar gravada. Ela vai sim, Antônio. A gente também vai disponibilizar no nosso blog. Depois eu vou publicar aqui para vocês certinho o endereço. Mas vai também ficar no nosso YouTube, então vocês vão ter como acessar esse conteúdo depois. Vamos a mais uma pergunta aqui, então, do Rodrigo. Ele pergunta o seguinte: pode a auditoria interna remota ser feita da seguinte forma? Eu envio prévio pelo auditor de tudo que será auditado e apenas um contrato, um dia depois o auditado para apresentação das evidências. Deixa eu ver. Pode ser feito da seguinte forma: envio prévio pelo auditor de tudo que será auditado e apenas um contrato, e um dia depois com o auditado para apresentação das evidências. O que eu estou entendendo aí é que ele firma um contrato de prestação de serviço com uma empresa de auditoria. Sim. Ela vai fazer as reuniões, pedir a documentação necessária para suportar os testes que ela tem que aplicar nos seus relatórios, no seu controle interno, para verificar a segurança que esse controle interno proporciona.
Então, a empresa vai fornecer esses arquivos remotamente para a empresa de auditoria certificada e ela vai aplicar teste de observância, teste substantivo, revisão analítica, teste de detalhes, para coletar as evidências necessárias e suficientes para a emissão da opinião. Tá certo. O Gabriel, ele pergunta o seguinte: como podemos melhor lecionar a disciplina de auditoria, considerando a auditoria remota e as limitações que as instituições de ensino possuem? Só uma coisa, lecionar ou mencionar? Lecionar a disciplina de auditoria. Ah, sim, lecionar. Eu não tinha entendido bem aí. Vejam, se vocês, prezados, contadores, controllers, professores, graduandos e profissionais liberais que estão nos ouvindo e participando dessa live, ainda no curso de graduação, principalmente em ciências contábeis, a auditoria remota é uma coisa muito nova. Eu acredito que são poucos professores, docentes que estão falando disso dentro da disciplina de auditoria contábil no curso de graduação. Alguns já começam a fazer menção, porque é uma coisa nova e ainda está sendo testado. Nós estamos começando a escrever por isso aí, o nosso livrinho de auditoria contábil, que está na 11ª edição. Quando for para a 12ª, na próxima revisão, já vai ter um capítulo falando sobre a auditoria remota. Mas hoje ele não tem. E olhe bem, se vocês verificarem, é a edição 11ª de 2019. Ok? A Marlene, professora, ela pergunta o seguinte: com a atual situação frente ao coronavírus, você acha que a tendência da auditoria remota, ela tende a ser constante? Olhe bem, o contador, e principalmente o brasileiro, ele ainda não está totalmente adepto à informatização. Tem muitos contadores que ainda não se adequaram a isso aí, tá? Então, mesmo passando essa pandemia aí, tudo vai voltar para a auditoria tradicional. Os grupos, os grandes grupos, que tem a administradora e tem as empresas ali que são administradas, irão fazer isso aí. E aí, agora sim, a nossa administração tributária. Vamos colocar. A municipal, a gente tem dúvida. Depende se for um grande centro, aí sim. Mas o Estado e a União, hoje, a checagem automática é auditoria remota, é auditoria fiscal remota. Eles cruzam todas as informações que querem. Ele não precisa mais notificar o contribuinte, a empresa, que tal dia estará na empresa e quer essa ou aquela documentação. Ele já tem todos os arquivos lá, então eles já fazem isso aí. Mas as empresas de auditoria independente, eles executam poucas auditorias remotas. Mas a tendência é que isso aumente. Por quê? Vai aumentar a partir das auditorias internas das empresas, o treinamento dessas equipes, a capacitação dessas equipes. Então, vão fazendo os seus grupos comerciais, industriais e de prestação de serviço, e depois vai exatamente para as empresas de auditoria que tem que dar treinamento, tem que formar, tem que capacitar o auditor para que ele possa fazer isso aí. Tá certo, professor. A Thaís, ela pergunta se existe alguma exceção para a prática dessa auditoria remota. Que a empresa que vai prestar o trabalho de auditoria seja certificado pela norma ISO 17021-1 e tenha o certificado de acreditação. Tá? Que seria a mesma coisa
que a empresa de auditoria independente no mercado passa por aquela revisão pelos pares. Então, a cada 4 anos, tem que passar aquilo ali para ver se tem qualidade no trabalho que está sendo ofertado no mercado e pode continuar a exercer, prestar o serviço de auditoria independente no mercado. Perfeito. A dúvida do Carlos, professor, é a seguinte: quais os impactos de eventos subsequentes com conhecimento do Covid-19 para relatórios com data base de 31/12/2019? Praticamente aí uma adivinhação. Tudo bem. O que a gente sabe, que escuta muitos contadores, administradores, economistas, entre outros, é que todas essas postergações de recolhimento de tributos para o segundo semestre para as empresas é para dar folga no fluxo de caixa. Muito bem. Mas quando chegar no segundo semestre, as empresas vão ter que recolher tudo isso aí, com atualização. Será que elas vão ter exatamente caixa para fazer isso? Então, o que a gente escuta, o que a gente lê demais, é que vai ser um final de exercício social para as empresas pequenas, médias e grandes, de uma previsão de um elevado número de recuperações judiciais e, se não for o caso, de falência, tá? Tudo bem. E aí o que ele pergunta é o seguinte: você faz a auditoria do exercício 2019, apresenta essa opinião do auditor e os relatórios contábeis na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da empresa, 90 dias depois do término do exercício. Muito bem, e esse ano já foi prorrogado, tá? E aí acontece um fato lá de trás. Então, a incidência de eventos subsequentes nos relatórios contábeis e nas opiniões de auditores, elas vão crescer e vão crescer muito, fato que nunca ocorreu com essa possível intensidade aí no passado. Tá certo, professor. A pergunta do Reginaldo é a seguinte: existem padrões de qualidade para o trabalho de controle interno? Aí ele coloca aqui entre parênteses, segunda linha de defesa. Sim, o controle interno na empresa é responsabilidade da auditoria interna da empresa. Aí ela tem que ter uma boa equipe capacitada, treinada, para elaborar o controle interno que seja capaz de proteger todas as operações, todos os fatos que a empresa gera no dia a dia e dar segurança patrimonial para a empresa, segurança financeira, não ter desfalques, tá? E esse controle interno proteger um desfalque temporário, um desfalque permanente, então ser capaz de identificar isso aí e também ser capaz de proteger a situação econômica, que é o resultado da empresa. Então, o que faz o auditor? Ele analisa justamente esse controle interno da empresa, vê até que ponto esse controle interno da empresa traz uma segurança para a empresa, para que não tenha erros e não tenha fraudes dentro da empresa e ela não esteja exposta a isso aí. Aí é que ele determina o tamanho da amostra, que ele irá aplicar os testes para se convencer e determinar o tipo de opinião que ele irá prolatar em cima dos relatórios contábeis. Perfeito, professor. Temos também outra pergunta aqui do Gabriel. Ele questiona o seguinte: como o auditor pode fazer para consolidar a sua opinião quanto à continuidade operacional de seus auditados? Nesse exercício social, auditando o exercício 2019, eu suponho, tá, que vai ser muito difícil para o auditor exatamente garantir essa norma aí de continuidade operacional da empresa. Porque é uma norma brasileira de contabilidade
tá? Determinada que o auditor a empregar todos os testes, coletar as evidências necessárias e suficientes sobre a adequação dos relatórios contábeis, a situação patrimonial, a situação econômica, a situação financeira, tá? Que ele tenha também, tá? Verificar a continuidade da empresa. Agora, nós olhamos para o mercado. Nós estamos o quê? No final, praticamente, quase no final do mês de maio, tá? Até chegar o final do ano, vai ser muita, mas muita adivinhação e a empresa vai ter que dar muita sorte para ela sobreviver a essa crise e atravessar para ter um ano de 2021 melhor. Porque esse ano de 2020, o exercício social de 2020 está muito comprometido. E aí, como auditor, eu não sei como, tá? Que os colegas irão fazer esse trabalho para testar a continuidade da empresa, haja visto todos esses fatos ocorrendo dentro do nosso sistema econômico. Perfeito, professor. Só vou dar mais um recadinho aqui, pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas para o professor Silvio Crepaldi, envie aqui para a gente pelos comentários. Eu vou estar de olho aqui. Estou pegando as perguntas e passando para ele também. Vamos para a pergunta, então, aqui do Miguel. Ele pergunta o seguinte: a empresa auditada pode se recusar a enviar arquivos em formato digital? Como, por exemplo, seguir uma política em que a documentação só é disponibilizada fisicamente? E caso sim, como proceder? Tudo bem. Vamos por dois ângulos. Auditoria tradicional e auditoria digital. Primeiro, auditoria remota. Tá? Não teria condições de falar, responder isso aí, porque senão a empresa não manda os arquivos, não tem jeito de fazer auditoria remota. É a resposta. Na auditoria tradicional independente, se a empresa se recusar a fornecer o material que o auditor tem que aplicar os seus testes para coletar as evidências, vai caracterizar uma coisa, pela NBCTA 700, a 505, 520 e daí por diante, a emissão de uma opinião que não seja a opinião limpa e pura, sem ressalvas. Aí ele vai empregar com ressalva, a opinião adversa ou abstenção de opinião. Esse é o detalhe. Por quê? Caracteriza isso aí que ele está perguntando exatamente uma limitação ao trabalho do auditor. E você limitando o trabalho do auditor, o auditor não tem meios de assumir responsabilidade por aquilo que ele não fez. Tá certo, professor. O Rodrigo aqui, ele está pedindo para a gente repetir a pergunta que ele fez, porque na verdade ele enviou em 2 textos diferentes, pelo limite de caracteres aqui da nossa área de comentários. Então, Rodrigo, eu vou subir aqui rapidinho na sua pergunta, vou tentar aqui refazer para o professor. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho, pessoal. Se vocês quiserem, já podem continuar enviando aqui perguntas para o professor Silvio Crepaldi, que a gente ainda tem um tempinho para poder responder. Tá, eu achei aqui, Rodrigo. Então, vamos lá. Pode a auditoria interna remota ser feita da seguinte forma? O envio prévio pelo auditor de tudo que será auditado e apenas um contato. Um dia depois com o auditado para uma apresentação das evidências. Quando digo auditoria interna, me refiro a feita previamente por colaboradores da própria empresa, porém de outras unidades. Aí, entre parênteses, ele colocou auditoria interna cruzada. Ok. Parece que ele está se referindo a uma auditoria interna dentro do grupo e não uma auditoria independente. Sim. O que deu para entender. Depois ele pode confirmar isso aí para você, tá? Então, lógico, se você está dentro de um grupo, tá? Você vai mandar os arquivos daqui para lá, de lá para cá, o controle,
o CEO desse grupo é que vai determinar o que cada um tem que fazer. E aí, lógico, se você está numa empresa, receber uma ordem, o que o colaborador tem que fazer? Fornecer o material. Então, esse material tem que ser fornecido, porque quem está na equipe de auditoria, se ele não recebe o material, ele não tem como aplicar os testes e ele não tem como, já que é auditoria interna, de emitir o seu relatório de recomendações. Então, essa auditoria vai ficar falha. Ok? Certo. O professor Alexandre Alcântara, ele também perguntou o seguinte: como fica a necessidade de inspeção física, a exemplo dos estoques e atestar a existência de ativos? Olá, professor, um prazer tê-lo aqui, é nosso colega de disciplinas em pós-graduação aí pelo país aí, tá? Aquilo que, nessa parte de estoque, a empresa, se é auditoria remota, a empresa tem exatamente toda a documentação fiscal daquilo que adquiriu, que vai para o seu estoque. Ela tem que ter validado inicialmente a contagem física do seu estoque lá, tá? Então ela tem esse arquivo lá. E aí você vai acrescentar aquilo que adquiriu, lógico, e deduzir aquilo que vendeu. Você vai ter o resultado ali no final. Lógico que tudo isso é eletronicamente. Nós somos uma empresa de auditoria remota, então eu tenho que solicitar esta informação para a empresa e a empresa vai me enviar a escrituração fiscal digital dela, a escrituração contábil digital, onde eu tenho exatamente esses números e tem relatórios a mais circunstanciados que vai constar a contagem física. E aí eu vou checar isto aí com aquisições e vendas para chegar no valor atual. Qual é o montante atual do estoque? É o que dá para ser feito a partir de arquivos. Tá certo. Professora Sheila, ela pergunta aqui sobre se o senhor poderia falar um pouquinho sobre o papel do auditor interno nessa pandemia. Muito bem. É um profissional, tá? Que tem toda a responsabilidade por gerar o sistema de controle interno da empresa, aquele que vai proteger, pelo menos o objetivo é proteger contra erros e contra fraudes. E erros e fraudes, eles têm de toda a natureza. E nessa época que nós estamos, tá? Você tem que ter o melhor sistema de controle interno possível, que dê segurança. Porque senão, o que pode ocorrer? Desfalques temporários e desfalques permanentes. Então, o teu sistema tem que estar adequado para poder identificar uma coisa dessa aí. Então, cabe exatamente ao auditor interno da empresa conhecer toda essa parte, a operacionalidade da empresa, para que ele elabore um controle interno que seja capaz de dar segurança a todas as operações que a empresa tem que desenvolver na exploração de uma determinada atividade econômica. Perfeito, professor. Nós recebemos aqui duas questões que acho que vale até a gente colocar, apesar de não serem necessariamente sobre o tema que a gente está trazendo aqui, né, sobre a auditoria remota, mas são dúvidas simples que pode ser que também que outras pessoas que estão nos acompanhando também tenham. Quais são as dificuldades para se realizar uma auditoria em uma empresa pela primeira vez? A dúvida do Natan. E a outra dúvida é a do Carlos. Ele coloca o seguinte... Ah, perdão, não é o Carlos. Aqui, o Antônio. Ele pergunta o seguinte: estou estagiando na área de auditoria e estou gostando muito. Qual é o conselho do professor para esses iniciantes na área? Não sei se a pergunta cabe na discussão, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esses dois. Não, tudo bem. Eu, como professor de auditoria contábil, e ainda dou aula na graduação e pós-graduação nem se fala, a gente incentiva todos os nossos graduandos a ir para a área de auditoria. É uma área
que a gente pode colocar, e vocês conhecem, sabem muito bem disso, irão identificar, é que, além do prestígio que tem um bom retorno econômico para quem vai para essa área aí. Eu já citei exatamente a carreira de auditoria numa firma de auditoria independente. Então, são bem remunerados. Tá? Muito bem. Então, que você estude, porque auditor, ele tem que saber. Ele não tem como enrolar. Ou ele sabe ou não sabe. Esse é o detalhe. É a primeira coisa. Então, para quem fez essa pergunta, exatamente, procure ler, procure estudar nos livros, ter arquivos, verificar uma coisa, verificar outra, ou seja, participar da auditoria. Você podia, por favor, ô Melissa, me repetir a outra questão que eu me perdi? Claro, professora, a primeira? Tá, só um minutinho, deixa eu achar aqui. O papel do auditor nós já falamos. E o Natan, ele pergunta aqui, quais são as dificuldades para se realizar uma auditoria em uma empresa pela primeira vez? Sim. A primeira vez, quando o auditor vai planejar a auditoria, ele vai gastar mais número de horas. Ele gastando mais número de horas para uma equipe que você já determina para realizar aquela auditoria, essa auditoria vai ficar mais cara, com toda certeza, tá? Não tem que ver, tá? E aí você vai ter que ter todos os cuidados, porque você não tem um saldo que você vai partir de contas que já foi auditado. Então, eu tenho que partir do saldo do exercício, suponhamos, estamos que 2019 já esteja fechado, tá? Eu tenho que partir do saldo final de 2018 e auditar 2019 inteirinho. Tá? Mas como eu não tenho, se eu tiver alguma dúvida, eu tenho que recorrer atrás. Então, eu gasto mais horas na empresa. Vai depender muito da atividade que a empresa também explora. Esse é o detalhe. Então, o auditor vai ter que se policiar e precaver por tudo isso, às vezes aplicar mais testes. A sua carta de recomendação quanto ao sistema de controle interno, ela vai ser mais longa e daí por diante. Perfeito. Professor, uma pergunta aqui do JP, ele quer saber o seguinte: é possível atestar o grau de segurança razoável durante essa pandemia das DCs, haja vista que o auditor independente não estará em loco para testar essas demonstrações? Eu creio que sim, e quero acreditar, e é que a maioria dos nossos colegas auditores estão fazendo. Por quê? Eles pedem para as empresas os arquivos, e hoje, exemplo, Receita Federal do Brasil, ela audita a parte tributária a partir do quê? A partir dos arquivos que nós, contadores, enviamos para a Receita Federal, para a Receita Estadual e para a Receita Municipal. Então, na empresa de auditoria, essa auditoria remota também, ela tem tudo para dar certo no mercado. Ainda tem muitos colegas que não aceitam isso aí, mas no futuro é o que vai vingar no mercado. É o que vai ser. Eu tenho que acreditar no arquivo que ele mandou, porque o arquivo que mandou para a Receita Federal, ele não tem condição de mexer nele mais. E aí eu vou auditar a partir dali. E aí eu tenho segurança. Certo. Professor, aqui a gente tem também a dúvida do professor Cláudio. Ele questiona o seguinte: o senhor acredita que uma das principais contas a auditar diz respeito ao impairment test, principalmente em época de Covid-19? Como auditar o impairment? Tudo bem. É cumprir o CPC, tá? O pronunciamento contábil. Não tem que ver. E aí você vai fazer na contabilidade societária, 11.638, faz ali o registro na contabilidade societária. E depois que você fechou ali, você vai para 12.973 de 2014 para a contabilidade fiscal, porque uma hoje está diferente da outra, tá?
Às vezes o que você faz numa contabilidade não é o mesmo que você vai fazer na outra. Então você tem que fazer duas coisas e verificar muito bem se está obedecendo a tudo aquilo preconizado, aquilo ditado no pronunciamento contábil e, do outro lado, a tudo aquilo que a norma fiscal nos diz que tem que ser feito. Então você, fazendo isso, vai evitar autuações e vai produzir um relatório que exatamente os teus investidores irão acreditar naquilo ali e irão, no futuro, trazer mais capitais para a empresa para investir na exploração da atividade econômica da mesma. Tá certo. Pessoal, aproveitando aqui, nós estamos nos últimos 10 minutos de live, então aproveitem para encaminhar aí todas as suas dúvidas para o professor Silvio Crepaldi, que a gente vai aproveitar esses 10 minutinhos para falar com ele. Professor, uma dúvida aqui do Carlos, uma dúvida geral sobre auditoria, na verdade. Ele pergunta o seguinte: quando o auditado muda de auditor, é comum o auditor anterior apresentar os trabalhos realizados ao novo auditor. Esse fato, ele é de caráter obrigatório ou é apenas um acordo feito entre eles? Não, não é acordo e nem obrigatório. Isso aí, a empresa de auditoria tem que dar autorização para o auditor anterior fornecer alguma informação para o auditor novo. Isso aí ocorre quando? A resolução 308/99, que é a rotação de auditores, eu posso auditar uma empresa 5 anos seguidos, depois eu tenho que passar 3 anos sem auditar. Por quê? No Brasil, tá, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, determinou dessa forma, porque aqui nós podemos dar assessoria, dar consultoria, treinamento para gestores, elaborar planejamento tributário e tudo mais. Aí fora, principalmente Estados Unidos, ele só faz auditoria, então não tem isso de rotação. Então, quando eu termino meus 5 anos, a empresa tem que consentir, ela tem que autorizar que o auditor anterior passe alguma coisa para quem está iniciando o trabalho de auditoria na empresa. Só aí pode acontecer. Caso contrário, não. O auditor vai considerar os saldos e fazer o trabalho dele a partir dali. Perfeito, professor. Nós estamos também aqui com a dúvida do professor André Fernandes. Ele pergunta o seguinte: o risco inerente se torna hoje o mais importante na determinação da materialidade de auditoria externa? Sim, com certeza. Por quê? Detecção. Erro e aí teste, falha de testes aí que você não fez. O inerente, como o próprio nome já indica, está dentro da operação. Então vai muito da perspicácia, da astúcia, do treinamento que tem o auditor para ver aquilo ali. Então aí é exatamente examinar para teste de subavaliação, superavaliação, e tentar coletar o maior número de evidências necessárias e possíveis para que realmente possa corroborar com o tipo de opinião que o auditor pode emitir naquela situação que ele examinou. Perfeito. A Tati, ela questiona o seguinte: quanto à auditoria no setor público, como avaliar a adequação dos preços praticados nas compras feitas pelo Estado em tempos de pandemia, com preços de mercado tão oscilantes? Menina, eu não sou muito da área pública, não, mas eu vou tentar responder. Então, me desculpe pela resposta, tá? Porque a gente sabe, o poder público compra nas melhores condições, no menor preço, e daí por diante. Tem toda aquela colocação que afeta no direito administrativo às entidades públicas. Mas agora que nós estamos exatamente atravessando essa crise, então a oscilação de preços ela é muito grande. Às vezes uma coisa você comprava por 50, hoje está por 70, e daí por diante. Então, é uma coisa, um produto necessário para aquela atividade, para aquela situação, o poder público tem que comprar. Porque senão, como é que faz nessa pandemia?
Então, tem que submeter também a isso. Então, ele não tem como sempre faz, em determinar o preço que ele paga, que ele quer pagar por aquilo que ele quer adquirir. Tá? Esse é o detalhe. Não sei se respondi a contento, mas não é muito minha área, a área pública. Sem problemas, professor. Vamos então para as últimas perguntas, né? Eu tenho aqui a da Miriam. Ela pergunta o seguinte: há liberação de obrigatoriedade de parecer de auditoria externa, auditoria independente, para uma SA de capital aberto? Se há necessidade? Se há liberação da obrigatoriedade de parecer de auditoria externa, aí ela colocou aqui entre parênteses, auditor independente, para uma SA de capital aberto. Não. A Lei 6.385 de 76, que é a lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, no seu artigo 26, exige que toda sociedade de capital aberto tenha os seus relatórios contábeis auditados por um auditor independente, inclusive com cadastro na CVM, tá? E só uma colocação, hoje é opinião do auditor, então ele vai emitir uma opinião sobre a adequação desses relatórios contábeis, tá? Às normas de contabilidade, aos pronunciamentos contábeis e aos IFRS, que é a contabilidade a padrão internacional. Perfeito, professor. Nós estamos aqui nos nossos últimos 4 minutos de live, então eu já vou encerrando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco hoje, nessa noite, para tirar todas essas dúvidas sobre a auditoria remota. Muito obrigada por ter participado. Ok, Melissa. Agradeço a vocês da Editora Atlas. Há quanto tempo a gente está nessa casa aí, os nossos livros aí sendo comercializados, ajudando a vários docentes a ministrar suas disciplinas nos cursos de graduação, e é um prazer colaborar com todos eles. Todos os nossos livros têm material suporte, tem banco de questões e daí por diante. É exatamente para atender o docente e melhorar a nossa contabilidade, ter mais efetividade na nossa auditoria e daí por diante. Agradeço também a todos os graduandos que estiveram aqui presentes, nos ouviram. Agradeço aos profissionais de contabilidade, administradores, controladores, e também agradeço os nossos colegas. Eu vi vários deles passando por aqui, vou citar alguns, mas eu posso errar, então já me desculpe por isso aí. Eu vi o professor Alexandre, que também fez uma pergunta. Eu vi o meu coordenador, o professor Felipe Guerra, aqui, e outros. E os outros que estão presentes, o meu obrigado de coração e desculpe por não citar os nomes de todos os docentes aí. Muito obrigado. Precisando de alguma coisa, mantenha contato com a editora, que nós estamos às ordens de vocês. Com certeza, professor. Eu estou vendo aqui, a gente está com muitos elogios à live, as respostas, muitos agradecimentos, diversos professores, alunos aqui agradecendo. Então, com certeza, eles foi um conteúdo bastante proveitoso para todos. E como eu prometi para todo mundo que ficasse aqui até o final da live, a gente vai liberar agora lá no nosso site, grupogem.com.br, um cupom de desconto especial para vocês que quiserem adquirir os livros do professor Silvio Crepaldi. O cupom é CREPALDI, então basta digitar o sobrenome do professor, adicionar no carrinho de compra os livros dele que você tem interesse em adquirir, adicionar o cupom CREPALDI e aí vocês ganham 10% de desconto acima, né, dos descontos que a gente já está efetuando lá no nosso site. Então, como eu disse no começo da live, se vocês adquirirem, por exemplo, um livro, vocês ganhavam 15% de desconto, agora vocês ganham 25%. 2 livros, vocês ganhavam 20%, então agora é 30% de desconto. 3 livros, vocês ganhavam 25% e agora vocês ganham, então, 35% de desconto para poder aproveitar. Então, acessa lá no nosso site, grupogem.com.br, basta digitar o nome do professor e aí vocês digitam no carrinho de compra, então, o cupom CREPALDI
E aí vocês aproveitam essa promoção que a gente está lançando só para quem está assistindo a nossa live. Então, muito obrigado a todos que participaram. Professor, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer estar aqui com o senhor. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. E só quero fazer um registro aqui. Jaqueline Nogueira foi uma colega minha